Fala galera, mais um Pod Fé começando e hoje nós temos aqui uma convidada super especial, amiga dos nossos amigos, pastora Ana Lúcia, missionária na Noruega, em Oslo, há mais de 20 anos, 23 anos de Noruega, e ela está aqui no Pod Fé hoje para contar um pouquinho dessa história, falarmos sobre missões e aquilo que Deus tem feito lá naquele país nórdico e através da vida dessa serva do Senhor. Fica com a gente e não sai daí. Mas antes da gente começar, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores. Já vou apresentar aqui o meu co-host, espera um pouquinho. Nós temos aqui apoiando esse podcast, esse Podfé, a De Fábrica, Soluções e Audiovisual, nosso estúdio tão amado aqui que tem servido o reino de Deus através desse e outros tantos projetos. Você que tem um podcast, tem o desejo de gerar um conteúdo na internet, vem falar com a gente aqui no De Fábrica para isso sair do papel e você poder alcançar o seu público, alcançar as pessoas, transmitir a sua mensagem. Você que tem um infoproduto, você tem um curso que você quer gravar para colocar nas plataformas do Hotmart, ou vender um conteúdo que você acha que de formação profissional para uma pessoa, vem falar com a De Fábrica. A De Fábrica tem uma solução para você. Você que tem uma empresa que quer fazer um vídeo promocional, vem falar com a De Fábrica. O que for audiovisual, clipes, vídeos, música, a De Fábrica tem uma solução adequada para você. Vem falar com a gente e a gente vai ter o maior prazer em atender você, a sua ideia e tirar isso do papel e tornar isso em realidade. De Fábrica. A União Estofagem também está conosco aqui, do nosso irmão Rodrigo, a elite da estofagem aqui no Barreiro, desde da sua sala até o seu carro. Se aconteceu alguma coisa no seu estofo, a União Estofagem ela está lá para resolver, para abençoar você. A HR Car Detail, que lava o carro aqui do pastor Niltinho, do pastor Caleb, um cuidado especial, numa lavagem detalhizada, com toda a higienização, com todo um trabalho de alto padrão em cada detalhe do seu carro, com o nosso irmão, amigo Eliabe, HR Car Detail. Eu não posso esquecer de mencionar o talho Brazuquinha aqui na Baixa da Banheira, um talho totalmente brasileiro, com cortes brasileiros. A melhor carne de Portugal você encontra no talho Brazuquinha. Não deixa de visitar ali o nosso irmão Bruno, e ele vai te dar um atendimento personalizado com carne de qualidade. O I Love Coxinha do nosso irmão Eudes, da nossa irmã Flávia, lá na linha de Sintra. I Love Coxinha, você que está fazendo uma festa de aniversário, ou então você quer um fast food, mas não está cansado daquele tradicional fast food, pede uma box pro Eudes. Eu recomendo a coxinha, eu recomendo o pão de queijo dele, ó, um espetáculo. Você não tem que provar. I love coxinha, porque a felicidade está nas coisas mais simples. Então, liga lá, conversa com o Eudes, conversa com a Flávia, faz o teu pedido, ele entrega na tua casa, box personalizados. A Chocolate Cia, nossa irmã Magna Ribeiro em Setúbal, a fábrica do chocolate aqui em Portugal. A Chocolate Cia tem bolos, bolos de pote, tem bombons, brigadeiro, o que você quiser, salgados, tudo em vários lugares em Setúbal. Abriu loja nova, você precisa ir lá visitar a Chocolate Cia em Setúbal. E eu não posso deixar de mencionar aqui o nosso irmão Ricardo, da Rico Ovos. Ele vende ovo a delivery na sua casa, um takeaway. Ele entrega em casa 60 ovos, 5 dúzias, 60 ovos por 13,50 €, ovos XL, ovos grandes, com qualidade, com preço baixo, entregue na porta da sua casa. Esses são os irmãos que fazem o Pod Fé acontecer, que nos ajudam em oração, que nos ajudam cuidando aqui da gente. Muito obrigado. E você que quer fazer parte desse grupo de patrocinadores, vem falar comigo. Manda mensagem, conversa comigo para a gente estar aqui divulgando a sua marca, divulgando a sua empresa, em nome de Jesus. Muito bem, temos aqui hoje comigo o pastor Caleb, meu amigo, meu irmão. Dá um seja bem-vindo aí, pastor Caleb. Mais uma vez, um prazer estar aqui no Podfé, mais um Podfé aí para a gente falar sobre um tema tão importante, né? Com a pastora Ana, vai ser um tempo muito precioso mesmo.
Missões, galera, o meu coração arde quando é falar por missões. Então, vamos para isso. Pastora Ana Lúcia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastor Nitinho, muito obrigado, professor Caleb, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim Amém. é um privilégio estar aqui sabendo, né, dessa obra aqui em Portugal, que tem alcançado tantas nações, pessoas. Verdade. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio. O privilégio é nosso, Todo pastora. nosso. A pastora Ana Lúcia, como eu disse antes, ela é missionária lá em Oslo, na Noruega. Há mais de 23 anos, ela fundou a primeira igreja brasileira na Noruega, algo extraordinário. Hoje foi na altura foi a igreja Peniel, né, pastora? Aham, Hoje é um braço da Mevan lá naquele isso. país, pastor Luiz Hermínio, e ela também está situada aqui em Cascais, então ela está nesse vai e vem Uhum. já há 2 anos, né, nesse Isso, vai e vem isso. Cascais, Noruega, e aqui em Cascais ela tem, a gente estava brincando aqui, a igreja do café, um discipulado pessoal, um discipulado voltado para abençoar vidas, algo extraordinário e que faz muita falta. Pastora Ana, por favor, conta um pouquinho da senhora, quem é a pastora Ana, sua história, como que a gente está sentado aqui já Pois. agora, Rondinelli, meu amigo, te amo, cara, um abraço em nome de Jesus. Pastor Rondinelli fez esse encontro ser possível, Né? né? Isso é bom, isso é bom. Uma pessoa muito boa, nordestino também, porque eu sou de Recife, natural de Recife, e fui para a Noruega por um acaso, vamos dizer assim. Quando eu me converti, há quase 30 anos atrás, surgiu um desejo muito forte de abrir um projeto em Recife para cuidar de mulheres e crianças. E como abrir esse projeto? Eu não tinha ideia. E surgiu no meu coração, de repente, de ir para algum país, pedir ajuda, porque eu não sei. E me veio Suíça, que Olha aí. eu conheci algumas ONGs em Recife, que tinha ajuda, apoio de alguns institutos da Suíça. Então, eu procurando contato com algumas pessoas na Suíça, me apresentaram alguém que já tinha morado na Noruega. E foi através desse contato que eu fui para a Noruega. Para encurtar, né? Uau. Vamos encurtar a história. Que eu fui para a Noruega. As portas foram se abrindo e eu fui entrando, cheguei na Noruega com esse intuito de conseguir ajuda para esse projeto, ficar 3 meses e voltar para o Brasil. E estou lá há Ok. 23 anos. 3 meses. 3 meses. Você foi para ficar 3 3 meses? meses. Tem um detalhe, nessa conversão, quando Uau, eu me converti, a primeira viagem missionária que eu fiz foi um diácono da igreja que queria levar os filhos dele para os Estados Unidos e queria alguém para acompanhar a esposa, que ele não podia ir. E eu recebi um convite para conhecer missões na Inglaterra. Enfim, para também encurtando muito a conversa, mas para ter um sentido, uma lógica ok. de como eu fui parar, vim para a Europa. E quando ele me convidou para ir para os Estados Unidos, eu não queria, só que houve um convite para ir para a Inglaterra, e eu nunca tive desejo de sair do Brasil, e minha mãe foi a minha maior incentivadora na época para ir conhecer. Uau. E eu fui conhecer a Inglaterra, o trabalho missionário, e chegando lá eu ia e dizendo: "Eu não sou missionária, eu não sou missionária, eu não quero ser missionária, eu não tenho desejo de morar fora, eu tenho um projeto no meu coração". E o líder eram uns alunos que estavam indo para a Inglaterra fazer um curso de missão. E o líder dizia: "Mas você tem um chamado missionário". Eu disse: "Deus não falou comigo sobre isso, nunca falou comigo, então eu não vou. Eu estou indo porque minha mãe me apoiou e eu vou aproveitar". Se eu tenho chamado, é você que está dizendo. É. E lá na Inglaterra, deixando os alunos lá de missão, fomos para a Bélgica, passamos por Paris, e eu fui vendo a necessidade do campo missionário na Europa. Porém, eu não me via dentro desse contexto. E voltando para o Brasil, eu estava fazendo o curso de teologia na época, dei meu testemunho, falei da necessidade, como a Europa precisava de missionários, mas que Deus não estava me chamando, que não tinha nada a ver comigo.
No curso até cantava aquela música, quem me dera ir ao campo missionário, Uhum. e eu dizia, que ridículo, vai pregar para os vizinhos, Que a ridículo. família, né? E eu, nada de missão. E ele, o diácono, não parava de insistir que eu deveria ir com a esposa dele, já que ele não gostou da Inglaterra, para os Estados Unidos. E eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá uns quase 3 anos. E lá eu encontrei um pastor profeta que disse: "Eu te vejo na Europa". E eu dentro de mim: "Oh, nunca". E isso foi mais ou menos em que ano, pastora Ana? Foi em 1908. A palavra foi 2000 foi 1900 e no 1909. E 90 1998, não, 99. 90 eu fui em 98, a palavra foi em 99. Ok. Foi em 99, E foi aí que deu 1999. essa virada de chave, assim, que ou ainda não, ou ainda ficou Não, aquele pé não, atrás ele que disse para mim que eu já tinha vindo à Europa e eu tinha odiado, né, o céu de bronze, muito cinzento, escuro, frio, e como uma boa nordestina, eu disse: "Jamais eu vou para a Europa". E lá nos Estados Unidos eu fiquei na Flórida. bastante Ai, sol. aí é Sol, calor, né. maravilha, maravilha, muitos brasileiros, igrejas boas. Então, meu contexto era o lugar melhor para que eu ficasse, que eu me desse bem, entendeu? Que eu fosse desenvolver, que eu fosse ser feliz. A visão era a Ana Lúcia, não era a missão Sim, em si. estava tudo dentro do teu desejo, do Isso. Que aí, como o tema hoje é missão, a gente pode tocar também um pouco nesse assunto, que existe muito cristãos que vão para os lugares que eles desejam, querem desenvolver, querem prosperar e falam que vão por missão. E quando tudo dá errado, quando as coisas não estão estão caminhando para o que eles queriam, eles abortam a missão. Quer dizer, era a missão, não era, né? era a Então Era missão deles, né. missão conforto. exatamente. Então, existe essa diferença. E eu estava nessa, era isso que eu queria. A Flórida estava maravilhoso e quando eu recebi uma palavra que me via na Europa, dentro de mim eu ri. Eu disse: "Nunca", dentro de mim eu disse: "Nunca que eu volto para aquele continente europeu". E aí ele continuou, ele disse: "Porque eu vejo um projeto no Brasil, onde mulheres e crianças entram nesse lugar". Uau, E eu: aquilo que ardia no seu coração. "Exatamente". E eu vejo mulheres, e é prédio grande, e nessa época que você voltar do Brasil, da Europa, você vai estar na Europa, vai voltar para o Brasil, aí ele desenrola um rolo aí que é segredo, né. Não é segredo, mas a gente não força a barra, a gente não vai Amém, ficar divulgando claro, para depois alguém querer ajudar o processo, que eu acho que não é por aí, que é de Uhum. Deus, é de Deus. vem até nós, Vem no seu né. colo, né. Exatamente. Então ele falou para mim, eu vejo mulheres e crianças, e o projeto era sobre mulheres e crianças. E falou de alguém que eu ia conhecer na Europa, que até agora eu não conheci, mas ele falou: "Você vai conhecer tal pessoa, e por causa dessa pessoa você vai voltar por Brasília e tudo vai acontecer". E o Uau, projeto não é pequeno, o projeto é grande. ele deu todo o caminho, a estruturação, tudo. O Tudo. Senhor falou tudo. Exatamente. E foi depois de um ano depois eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil e foi quando surgiu essa ideia de ir para a Suíça, captar recurso, não lembrava da palavra. Até que quando eu passei um tempo na Noruega, tudo veio à tona, que eu entrei em crise de depressão na Noruega, eu queria voltar, e me vinha a palavra, que eu iria conhecer aquela pessoa determinada, ia haver alguma situação antes de eu voltar para o Brasil. Só que aquela luta, né, entre a razão e a palavra de Deus e o chamado, né, Uhum. desculpa, nós somos humanos. E existe essa luta interna entre a nossa vontade, que é as nossas realizações, para a fé, que é a entrega. A missão é entrega, você está entregando tudo. Teve um período na Noruega que eu orando, eu disse a Deus: "Senhor, eu entreguei carro, casa, trabalho, renunciei tudo", e eu tenho 2 filhos. Deixei meus filhos no Brasil, e ele me fez eu tive uma visão, né, ele fez eu ver algo, assim, um monte de lama, sabe aquela lama do esgoto que você tira, assim, com muita água, assim, aquela lama mesmo?
Ele disse: "Tudo que você está me apresentando, que você abriu mão, para mim é lixo. Nossa. A única coisa que tem valor são os 2 filhos que você tem". Aí eu via 2 perolazinhas. A única coisa de valor, o resto tudo para mim é lixo. Eu fiquei com uma vergonha, sabe, me deu uma vergonha, e aí eu disse: "Tudo bem, vamos". Uau. E foi quando tudo começou. Passei por necessidade, fui presa na Noruega, fui Presa? presa na Noruega, quando eu estava tentando, a legalização, que a Noruega é um país bem difícil. Foi negado 2 vezes. E nesse processo eu passei 2 anos tentando. Ninguém fica mais de 3 meses sem, a permissão de morar no país. Só que eu estava em processo, e quando você está em processo, você pode ficar. E quando eu recorri à última instância para ficar na Noruega, eles me deram o direito de ficar, de ter a minha permissão, e pediu para eu voltar na instituição onde dá, né, o número pessoal, e eles falaram para eu voltar, levar a documentação e dar entrada. Quando eu cheguei lá, que olharam no meu passaporte, que eu já estava há 2 anos no país, sem visto, ela não olhou mais, a pessoa não olhou mais a documentação, simplesmente chamou a polícia. E eu fui presa. E quando eu cheguei na prisão, eu fiquei: "Não entendi nada. Senhor, o Uau. que foi que eu fiz de errado?". A primeira coisa que a gente faz é: "Eu estou em pecado, eu cometi alguma coisa errada, eu não orei o suficiente. Senhor, o que foi que eu fiz?", né. Será que eu entendi tua voz? Pois. Então, e Uau. eu disse: "Ou o senhor quer alguma coisa aqui nesse lugar". E eu me levantava e botava a mão na parede da cela e orava: "Senhor, liberta quem entrar aqui, as prostitutas, os drogados, homossexuais, seja lá quem for que entrar aqui, Senhor, fora da lei, que estão precisando ter um encontro contigo. Vem, Senhor, liberta". Eu orei pelo lugar. "O que mais? O que é que eu posso fazer aqui? Porque eu estou aqui, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, né". E eu comecei a adorar a Deus. Cassiane, Lauriette, Kaline Barros, e eu ouvia os noruegueses lá fora, e não falava norueguês na época. Eu ouvia eles falando lá fora, eu disse: "Bem, se eu ouço eles, eles estão me ouvindo. Então vamos lá", e eu comecei. Aleluia, Que é universal, né? aleluia. Eles iam saber, É. né. E comecei a louvar o Senhor lá na cela, chorava e louvava e adorava, até que chegou um policial dizendo que ele iria me deportar, ele ia comigo até o Brasil na deportação, que eles acompanham a pessoa para ter a Sim, certeza que a pessoa foi foi embora. embora. Uhum. E eu falei para ele: "Eu não estou ilegal". Eu vi isso na Alemanha. É. Os policiais alemães, pegaram lá em Frankfurt, vieram até Portugal. Foi uma viagem que eu vim do Brasil, já estava aqui em Portugal, fui visitar a família no Brasil, na volta, minha conexão era em Frankfurt, e entrou no nosso avião, 2 policiais Ah, escoltando um casal que estava sendo deportado da Alemanha para Portugal, de volta para Uhum. Portugal. E eles vieram que até Portugal. forte. Exatamente. Acompanha até o país da deportação. E foi isso que ele veio me avisar, e eu expliquei para ele que eu não estava ilegal e que eu estava apenas aguardando, a resposta que foi dada positiva para minha estadia na Noruega. E ele me perguntou: "Tudo que você está falando está no computador?". Eu disse: "Tá". Ele foi lá e viu que estava, e eu fui liberada. Mas, eu ia ser deportada da Noruega. Uau, Anos depois, eu voltei no mesmo lugar para receber o meu passaporte de cidadã norueguesa, Glória a Deus. glória a para a honra e Deus. glória do nome do Senhor. São Então hoje eu estou desafios, né. aqui entrevistando uma norueguesa. Sefogli. Uau, uau. Rapaz, Ah, o Podfé tomou outra proporção. o nível agora é Subiu o internacional. nível, é internacional. Que Pois, bênção. então, no mesmo lugar eu fiz um vídeo glorificando o nome do Senhor, honrando a Deus pelo que eu tinha passado. É como prova que o missionário passa, é como dor de parto, depois se torna um riso. Estamos Não é? rindo de um fato para mim que foi super dramático. É como parto, depois que você tem um filho nos braços, é só alegria, mas o momento de passar pela prova, pelo desafio, é horrível. Eu É. imagino. Hoje eu e o Caleb estava conversando agora no intervalo do almoço,
não era nesse contexto, mas me fez lembrar a história do José, né? É, é. Foi. É forte. É forte, eu digo a você Preso e que depois honrado. Depois honrar. e eu fazia nesse interino, eu fazia parte de uma igreja, que até então não sabia que ia fundar alguma igreja, né. Eu estava fazendo parte de uma igreja que quando eu falei com o pastor, ele não quis mais falar comigo, que ele disse: "Problema com polícia é problema", e me deixou de lado, não quis, se envolver, e eu me senti sozinha. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a evangelizar e criar ali um grupo com brasileiros, que primeiro foi um grupo de brasileiros para estudar a palavra, para orarmos juntos, o que foi que aconteceu? Eu também surgiu uma instituição para ajudar os estrangeiros que chegassem no país. Tivesse algum problema, alguma situação, desafio, tinha estudo em norueguês grátis, Uhum. tinha ajuda jurídica Uau! também, tivemos essa Então, vamos dizer, preocupação. essa tua experiência, ela gerou mais do que frutos espirituais, ela gerou o ser igreja verdadeiramente. Porque quando a senhora fala, pastora Ana, que o pastor do qual a senhora cooperava e servia na obra na Noruega, ele abandonou porque a senhora foi presa e disse: "Ah, problema com polícia é problema e eu tô fora". Eu me lembro da passagem quando Jesus olha para os discípulos e diz: "Olha, porque eu tive fome, você me deu de Uhum. comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu fui preso, você foi me visitar, você cuidou de mim. Quando fizemos isso, Senhor? Quando você fez isso pelos meus pequeninos, você Uhum. fez para mim". Na verdade, esse pastor aí, ele perdeu esse galardão, né? Ele não fez para Cristo, ele não foi visitar o filho que estava preso, ainda mais injustamente. Sim, Mas eu imagino o sentimento do abandono, a tristeza, sim. o que isso gera. E da onde veio a força para a senhora dar essa volta e gerar esses projetos todos? Eu tive um encontro com Deus, e nesse encontro que eu tive com Deus, eu falo na minha convenção, que eu fui aprendendo o de onde ele me tirou, o que ia acontecer comigo, foi isso que aconteceu. Eu aceitei Jesus na igreja, mas meu encontro com ele foi na cozinha da minha casa, quando eu li a Uau! palavra e vi que se eu tivesse morrido sem ele, eu ia estar no inferno para sempre. Então surgiu um temor muito grande, gente, foi um temor que aquela cozinha, assim, encheu de temor, disse: "Meu Deus, eu ia estar no Uau! inferno para sempre". E depois me veio uma gratidão, surgiu uma gratidão. E eu disse assim: "Conta comigo". Uhum. Porque para Isso é lindo, fazer né? isso na minha vida merece tudo, e o meu tudo, porque no altar o sacrifício sou eu, não é o que eu trago para ele. Uau! Uhum. Eu, entendeu, sou a oferta viva no altar. Glória a Deus. E é difícil, muitas coisas eu não entendi e eu disse sim, sem saber o que eu estava É. falando, e no campo foi que eu fui entendendo as coisas e árduo, difícil, mas eu garanto que é gratificante. Com É certeza. gratificante, porque o pior quando eu estou assim no pior momento, no pior momento, na minha maior dor, na minha maior angústia, gratidão. Jesus, obrigado, porque tu morreste naquela cruz, Uau! inocente. Eu sou humana, falho, erro, eu o Senhor não me deve nada, nada. Pelo contrário, eu te devo tudo. Obrigado pela cruz, porque se para mim está sendo difícil, imagina para ti naquele momento. Eu olhando a crucificação e para mim isso que a senhora falou agora mexe muito comigo, porque eu achava ridículo o o povo ter escolhido o Barrabás e não ter escolhido Jesus. Uhum. Até que eu percebi que o Barrabás era eu, né. E aí eu disse: "Cara, esse sentimento de gratidão ele Sim. ele é muito Com certeza, forte". e isso é que nos dá gás, sabe. E o que pode impedir da gente avançar por amor a Cristo? Uhum. Qual é a nossa debilidade? Uau! Que é quando a gente vai para o livro de Mateus, a gente vê quando Jesus chega para os irmãos ali naquela pesca, Mateus 4, e Jesus ele inicia uma conversa com eles, né, e quando Jesus diz: "Segue-me", eles deixam tudo e imediatamente seguem Jesus. E em seguida, o mesmo acontece com os filhos de Zebedeu, né, com Tiago e João. E só que o texto já diz diferente, o texto diz que eles deixaram o pai, os barcos e seguiram a Jesus, né. Eu acho que
a nossa falha no entendimento do que é missões, tá? Que a gente não quer entender o primeiro passo. O primeiro chamado é o de ser verdadeiramente discípulo do Senhor, que é esse entendimento de que, olha, independente daquilo que eu vou fazer ou daquilo que eu vou gerar, eu sou um discípulo do Senhor. E aí entra o caráter da devoção, porque dever, né, devoção é eu devo algo a alguém que fez algo maravilhoso por mim, independente daquilo que eu vou gerar para E ele, que não me e cobra que não me nada. cobra nada, Uau. O né? melhor é isso, ele não Não me cobra cobra nada. nada. Porque esse pastor é salvo, esse que negou, ele é salvo, ele é um pastor, ele é um homem de Deus. Porém, ele não teve algum entendimento que talvez Exatamente. ele trabalhe para o reino de outra forma. Isso Uhum. não está dizendo que ele está errado. Mas tudo que. Por isso eu Falando de falei que ele Jesus, da perdeu o crucificação. galardão, né? Não, Não a não, vê salvação, né? só, vê só. Sabe o que é que quando eu passo por um momento muito difícil, que alguém está fazendo alguma coisa comigo, eu digo pastores, liderança. Porque como mulher, pastora e sozinha, é difícil você ser abraçado por um ministério, que no caso Mevan me abraçou. Mas alguns pastores, alguma liderança não abraçam por isso, porque a Jezabel está na frente da obra, não é para ser homem, aquela coisa toda. Mas quando alguém ou alguma situação, né, alguém provoca uma situação de dor para mim, de sofrimento, eu lembro de Jesus quando estava com Pilatos, que Pilatos disse: "Fala alguma coisa na tua defesa, porque você sabe que eu tenho o poder de te liberar". Jesus ali estava com a coroa de espinho, estava preso, sanguentado, olhou com um olhar de compaixão para Pilatos e disse para ele: "Nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Ninguém tem poder sobre a minha vida, seja coisas boas ou ruins, se Deus não permitir. Eu sou dele e acabou". Uau. É Salmo 91, eu estou na sombra do Onipotente. E se ele permite eu ser magoada, machucada, ferida, alguma situação, é por algum propósito. Jesus passou por ali e ele sabia do propósito. Talvez eu não saiba, mas Deus sabe e eu confio. É fé. Fé é você entender que você não entende nada. Você não vai compreender, só vai. É. E desde o começo foi assim. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei, fui demitida do trabalho, fiquei desempregada. Uhum. E aí eu tive que segurar nele. Eu decidi. Fé e amor é decisão. Uau. Os últimos 15 minutos já dá 2 ou 3 cortes. É. Uau, que entendimento, pastora Ana. Mas quando a senhora chega na Noruega para ver do projeto, o que te despertou no sentido assim, ó, o que a senhora viu que a senhora decidiu: "Não, eu preciso ficar aqui. É O aqui que eu amor tenho de que ficar"? Deus, o amor de Deus pelas almas, é o amor. Eu entendo tanto quando Jesus estava no Getsemane, claro que não é a mesma proporção, tá? Claro. Mas eu entendo quando ele disse: "Pai, afasta de mim esse cálice". E o Pai silenciou por amor, porque Jesus não morreu na cruz por amor a nós, ele morreu por obediência. O Pai nos ama e ele sabia do amor do Pai por nós. Se E ele possível, foi tira obediente. de mim esse cálice, Exatamente. mas faça a tua vontade, ou seja, eu não quero morrer, mas eu quero obedecer. Isso. Então, assim foi. Senhor, eu não quero estar aqui. As pessoas que, quando eu ia para o Brasil, e as pessoas diziam assim: "Ai, Noruega, como é a Noruega? Você ama a Noruega?" Não. Eu falava assim, eu estava super ferida. E eu dizia: "Não, você não ama, não, odeio". Eu falava isso, eu estava muito ferida, sozinha, não tinha ministério, ninguém me enviou. Foi algo Foi que eu fiz, presa, fui foi presa, passei por outras situações, tipo, imagina uma nação onde não havia nada cristão, nem católico, nem cristão, nada. Mas havia umbanda, espiritismo, pagode, a comunidade brasileira lá funcionando a todo vapor. Chega uma crente. cristã ali no meio, uma missionária. Aí o que faz? Evangeliza uma pessoa. Aí aquela pessoa sai do grupo e começa a ir para a igreja. E vem o convite: "Vamos", "Não, que eu estou indo para a igreja". O quê? Eu me tornei inimiga da comunidade Uhum. brasileira, porque eu tirava os amigos, a visão deles era essa.
como assim? Essa mulher tá querendo teu dinheiro, fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça, entendeu? Então era esse contexto que rolava na comunidade que estava na Noruega. Então eu fui rejeitada pela comunidade, porque eu estava tirando os amigos daquele contexto que eles viviam. E aí eles foram se fechando. Tinha um grupo de brasileiros, quando eu chegava, meu Deus, eles faziam: "Iam embora". Mas eu sabia o que estava acontecendo e eu dizia: "Eu sou luz, as trevas não me suportam". E na verdade é isso, eles não estavam entendendo. Hoje, nós não só temos uma igreja, né, física, eh, formada mesmo, né, registrada na Noruega, como vários pontos na nação norueguesa e também na Suécia. Também na Suécia. Também na Ou Suécia. seja, aquela semente que foi plantada em Oslo, Sim, hoje ela está dando fruto já em toda aquele sim, região nórdica, sim, não só na sim. Noruega, mas já indo para a Suécia. E eu não tenho mérito nenhum nisso, não tenho mérito nenhum nisso. Eu só digo que eu encontrei amantes do rei. Mas, pastor, eu discordo da senhora nisso. E, claro, a glória é sempre do Senhor, né? E a palavra diz que ele não reparte a glória dele com ninguém. E tá tudo certo. Mas o fato é que, assim, eu gosto muito daquele trecho que, quando Jesus faz a comparação da semente, né? Que a semente, para ela gerar a vida, ela precisa o quê? Não. Morrer. Se ela não morre, ela não gera vida nenhuma, né? Até um dia eu preguei na igreja e eu fiz a alusão à semente. Eu peguei uma semente de um limão, que ela é pequenina, e eu disse: olha, vocês conseguem ver essa semente? Sim. Essa semente tem um potencial enorme de se tornar aí uma floresta, uma plantação de um pomar de limoeiros. Porque se dessa semente que nasce uma árvore, vai nascer outra, vai nascer outra, que vai nascer outra, que vai gerar outra, que vai. Então, assim, dessa semente pode nascer um pomar, não pode? Pode, mas é só um potencial. Se essa semente não morrer, ela não gera árvore, que não gera o fruto, que não gera outra, que não gera outra, que não gera outra. Então, às vezes, a nossa pequena decisão de pensar em nós mesmos e dizer assim: não, eu não vou morrer, eu não quero renunciar a nada, eu não quero perder nada, eu não quero. Faz com que toda aquela floresta, aquela vida, aquela cadeia de vida que ia ser gerada seja interrompida. E quando eu vejo a senhora falando isso, a senhora foi a semente que decidiu morrer. Da mesma maneira que Jesus se entregou na cruz, ninguém tirou a vida dele, ele mesmo deu a vida dele. Sim. De certa forma, todo missionário que hoje está à frente de uma obra, que está indo para um país para fazer isso, e mesmo com todas as dificuldades, e mesmo talvez no começo odiando a sua nação onde Deus está colocando, ele está disposto a morrer como semente para que o fruto seja gerado ali. E há um galardão nisso, no meu ponto de vista, há um mérito nisso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te falar por que eu digo isso. Quando eu estava 12 anos na Noruega e eu falando para o pessoal, né: "Olha, eu vou voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Brasil". E quando eu conheci o Mevan, aí eu falei para o apóstolo Luiz Hermínio: "Olha, eu estou indo embora, eu vou para o Brasil". Aí ele disse: "Não, passa só um tempo aqui, descansa". E eu fiquei 3 meses, mais ou menos, no Mevan. Ficava hospedada na casa de uma pessoa, na casa de outro irmão, e ia a todos os eventos, todos os cultos, todas as programações. E nisso Deus foi trabalhando na minha vida, mas eu não queria voltar. Eu não queria voltar. E eu fui recebendo palavras, Deus foi desconstruindo. Sim. Quando eu cheguei lá no Mevan, aconteceu um episódio e eu disse: "Meu Deus, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou embora". E Deus disse: "Sou eu que estou trabalhando em você. Você é muito dura e eu vou bater em você com mão forte". Assim mesmo Deus falou comigo: "Eu vou te bater com mão forte". Talvez até por essa questão toda, pastora, que a senhora falou, porque eu isso é uma característica minha, né? Eu nem sempre gosto muito disso, de ser assim, mas eu tenho muita empatia. Então a senhora está falando e eu me coloco no seu lugar e eu começo a sentir a sua dor. E aí eu vejo a senhora mulher, com todas essas questões que envolvem a mulher e o ministério, que nós sabemos bem, Uhum. e algumas coisas eu acho ridícula, e já deixo aqui, não tira essa minha palavra, eu acho ridículo. Eu acho que tem mulher que é muito mais pastora que muito homem por aí,
e glória a Deus por isso. E há exemplo bíblico, do meu ponto de vista, ninguém me convence do contrário. E aí, mas eu vejo a senhora nesse sentido, essa dureza, como a senhora diz, eu era muito dura, mas como não ser? Aonde só até aqui só levou porrada, É. rejeição, Hum. foi muito mais difícil. E como não criar essa casca? Como não ser dura? E eu acho que mesmo Deus querendo bater com mão forte, como a senhora falou, quebrar essa casca dura, eu acho que até ele entende isso. E talvez esse trabalhar dele é a misericórdia e a graça de entender, filha, até aqui foi assim. Então, eu vou te explicar. Eu vou te explicar por que ele falou que ia bater com mão forte. Muitas vezes nós quando estamos na frente de um ministério, de uma obra, nós temos planos, sonhos que não são de Deus e queremos que aquilo aconteça a todo custo. E às vezes ele está falando: para, não sou eu, para, não é assim, eu quero outra coisa. E você não ouve porque você está obstinado. A palavra certa Entendi. é essa. Então, quando eu fui para lá, que eu estava no Mevan, que o Senhor disse assim: eu vou te bater com a mão forte, eu vou te desconstruir, vou construir de novo. Quando o Senhor falou isso para mim, ele disse: se você for embora, você vai embora, vai ficar do mesmo jeito. Agora, se você ficar, eu vou trabalhar em você. E eu Uau. disse: eu fico, eu fico. E foram dias assim de desconstrução e construção, submissão, obediência. Quando eu já ia Quando eu tinha até saído de Itajaí, eu fui para Recife, o pastor Luiz Hermínio foi pregar em Aracaju, e ele pregava sobre alguma coisa que eu não lembro, de repente ele começou a falar de Esther. Eu disse: "Tem nada a ver uma ministração com Esther?". Aí eu disse: "Deus está falando comigo. Meu Deus, Deus está falando comigo". De repente, no meio da ministração, assim, ele vira assim para mim, ele faz: "Ana, Deus te manda de volta para aquela nação e te deu aquela nação e põe um cetro na tua mão e tal". Aí eu comecei a chorar, não pela palavra, mas porque eu tinha que voltar. Meu Eu Deus, eu tenho chorava, que voltar. porque tipo assim: "E agora? Eu não tenho desculpas, eu vou ter que voltar". E aí eu voltei, mas eu voltei malcriada, entendeu? Eu voltei assim: "Ah, se é Deus, então ele que faça, eu não vou fazer nada". E Ó, aí ele me disse: "Agora você entendeu tudo". É mais ou você menos achou que quando era mal criado, mas até nisso, né? é, é mais ou menos quando a gente lê Atos 9 e vê Paulo, né, e muitas vezes a gente não entende aquele texto que fala: "Olha, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo evangelho", né, como é importante ele sofrer pelo evangelho. E missionários, nós como missionários, nós somos muitas das vezes sonhadores, né, e a gente e até olhando para trás, assim, a gente tem esse entendimento: "Não, vai ser tudo tranquilo, se Deus está fazendo, pronto", né. Mas Deus não estava com Paulo? Não foi tudo um É, mar de rosas, né. mas é a Foi muito realidade, é complicado e foi verdade. muito difícil, É. né. E a gente às vezes esquece dessa parte, que o Niltinho falou sobre a semente que morre, né. Muitas vezes o missionário chega na terra e quer ser fruto. De cara, já quer chegar sendo fruto, esquece que você tem que morrer para aquela É, terra. Você tem que morrer naquela é terra, tem isso. que tem que ir Para aquela para terra, aquela terra e naquela naquela É, terra, né, que é onde vai gerar uma raiz sólida e vai gerar ali sim. os frutos. Mas interessante, eu queria lhe perguntar uma coisa, pastora. A gente não está falando de um país de um idioma fácil, embora seja uma igreja, voltada para brasileiros, uma visão muito interessante de uma igreja voltada para brasileiros, mas a gente está falando de um país, mais fechado também para o evangelho, Sim. né. A gente está falando de um país, com uma cultura totalmente, diferente do restante da Europa. Se a gente vai pegar essa parte mais latina da Europa e vai colocar em comparação com a parte nórdica ou com o leste europeu, a gente tem aí culturas totalmente diferentes, né. E a gente fala muito sobre o choque cultural, né. Uhum. Como é que foi para si, esse choque cultural, esse choque de realidade? Aqui a gente convive muito com brasileiros, e esse choque de certa forma é amenizado. Ele existe, mas ele acaba sendo mais amenizado. Como é que foi para si chegar na Noruega, e se perceber: "Bom, eu estou num lugar que tem sol até tal etapa do ano, tem uma etapa do ano que não faz sol",
Aqui é mais frio, o frio não é qualquer frio, é frio mesmo. Sim. Como é que foi para si essa chegada, assim, na Noruega? Como eu posso te falar? Eh, Tudo foi novidade no começo, tudo era novidade. A primeira neve que caiu, foi festa, tudo para nós que estamos no começo de uma nação é novidade e queremos curtir tudo, ou brincar com aquilo que está acontecendo, é curiosidade, você quer aprender, vai se aproximando. A senhora já tinha visto neve antes de Não, lá? não, foi a primeira vez, foi na Uau. Noruega. E tudo é, assim, maravilhoso aos nossos olhos, mas é o contínuo que você vai se deparando com a realidade daquele país, quando você realmente vai para a escola, quando você vai trabalhar, vai lidar no dia a dia, quando vai evangelizando. Por isso que tem muita gente que se desvia, porque quando começa a lidar com a cultura, se integra tanto que perde a missão. Uau. Uhum. Perde o Entendeu? sentido. Então, para mim foi chocante, mas eu sempre fui reservada. Uhum. Eu não tive tantos choques, porque eu sempre aonde eu tô é assim, é eu e Deus, é a missão. É muita coisa, assim. Eu tenho meus 2 filhos, e se ele for falar alguma coisa de fé, eu sou uma das maiores referências deles. Eles falam isso, porque eles tiveram comigo em algumas situações, e coisas que ele dizia assim: "Mãe, não vai dar certo, mãe, aqui não funciona assim", e depois acontecia, entendeu? "Vamos orar, nós vamos orar", então tudo meu assim, ó: "Vamos orar". Então eu sou muito, sabe, desafiou, melhor ainda. Maravilha, entendeu? Para mim os desafios me motiva, não desanima. Que a pastora falou dos filhos, né? Quando a gente fala em missões, eu não sei se quem tá nos assistindo tem essa noção, né? E também não sei se que eu vou falar é surpresa, mas não deve ser surpresa para vocês. Mas quando eu passei a estudar mais sobre missões, eu estudei uma parte que fala sobre os filhos da terceira cultura, né? Que é o filho do missionário Uhum. que ele já não é mais da nação dele, ele volta para visitar o Brasil, ele já não é mais brasileiro, porque Aham. aquilo não faz sentido para ele. Ele chega no país onde os pais fazem missões, ele não é daquele país, embora às vezes ele fale aquele idioma, ele viva aquilo, ele frequente a escola, ele tem Sim, amigos, ele não é daquele país, porque sim, para quem está convivendo com ele, ele não faz parte daquilo, sim, e se cria uma terceira cultura, que é o sim. filho do missionário. Quais os maiores desafios com essa situação com os seus filhos? Com que idade eles foram para lá? Como é que O foi mais isso? velho voltou para o Brasil, Uhum, porque ele teria que esticar mais no idioma norueguês para poder entrar na universidade, e ele no Brasil já entraria na universidade. Ele disse: uhum, "Mãe, eu não vou retroceder, então eu prefiro voltar para o Brasil". Já o mais novo, que foi com 12 anos, ele ficou na escola, foi quem mais sofreu bullying, uhum. que teve a dificuldade de choque cultural. Ele sim, Ele sim, ele sim. Hoje ele é professor da Universidade olha Oslo, só. é. Uau. E ele fala isso, que quando ele está no meio dos Ele não noruegueses, é ele não norueguês. é Quando norueguês. tá com os Quando brasileiros, está não com é os brasileiro. brasileiros, ele diz que é despatriado, né, É, ele não tem é Mas pátria. e quando é o missionário que se sente assim? Porque eu me sinto assim, cara. é. Eu tive no Brasil em 2020, fui lá ver meu pai, fui ver meus avós, minha família, a família da minha esposa. Para o Bruno, na época eu ainda não tinha o Samuel, eu tenho um bebê com 10 meses, pastor, Olha, fez ontem, parabéns. e o meu mais velho faz 17 anos em dezembro agora. E a gente foi para lá e eu disse: "Cara, eu não faço mais Não parte faço disso". exatamente. E aí, mas ao mesmo tempo eu também não me sinto parte de Portugal, do contexto português. Como é que é para então não é o filho, mas é o missionário. Mas é É, natural, né? isso é É natural. natural. Para nós é natural, mas nós entendemos que nós temos esse chamado. É Em isso, algum momento isso Exatamente. ia acontecer. O filho, ele vem e acompanha Talvez por é uma entender o isso. chamado da casa. confusão maior, Mas a né. confusão é maior. Eu Claro, digo isso porque eu sou filho de missionário, a gente viveu fora do país um tempo, e quando eu chegava no Brasil eu já não entendi aquilo para mim não faz não fazia sentido. sentido. E em Portugal eu não era português. No Sim, meio dos meus amigos, embora a gente buscasse falar o português daqui e tal, você não é, não sim, não é a tua essência. sim. Então acaba se criando essa terceira cultura. Agora acho que para o missionário faz confusão,
né? Como a gente diz cá, faz confusão num determinado momento, mas a gente sabe o tamanho do preço que a gente É. está a Eu pagar. falo muito sobre identidade com eles, de Uhum, quem eles são e não de onde eles estão. uhum. Porque o Uau, importante não é onde você está, é quem você Isso é. é. uau. Então, isso é muito marcante quando eu falo com os meus filhos sobre isso, para eles Uhum, entenderem quem eles são, quem você é. Porque isso é muito perigoso quando você quer se inserir no grupo. uhum. É muito perigoso. Você vai querer ser aceito e você pode fazer coisas que não deve. Então, eu tinha esse Exatamente. cuidado com os meus filhos. Eu lembro de um episódio que chegou um pastor que queria se legalizar na Noruega, e ele chegou, e meu filho, nessa época, o mais novo, ele estava trabalhando como tradutor. E ele foi traduzir esse pastor, que nós não sabíamos que era um pastor, que estava no hospital dizendo que tinha pego malária, que tinha vindo da África, tinha pego malária e estava pedindo para ficar na Noruega, através disso. E ele traduziu para esse brasileiro, até que ele falou com o tal pastor. A minha pastora pode orar por você. Você quer que eu passe o seu número para ela? Só que ele pensou que era uma norueguesa, uma pastora norueguesa. Ele, sim, sim. Quando eu liguei para ele, que ele viu que era uma brasileira, ele disse: eu vou ter que desligar, uma pessoa vai ligar para você. E aí era uma pessoa da igreja dele lá, que estava começando, e começou a me perguntar: como você conseguiu o número e tal? Ele denunciou meu filho, dizendo que meu filho quebrou, porque o tradutor, ele tem que ter uma regra, é um nomezinho, que é de sigilo, né, não pode falar nada, não pode, Uhum. quebra de sigilo, alguma coisa, tem um nome. E ele foi e denunciou meu filho para o quando ele soube que era eu que estava lá, denunciou para o hospital e para o pessoal da empresa da tradução. Então isso é crime, crime, ele vai preso. E chamaram ele, aí ele explicou: "Não, eu pedi autorização, eu falei com ele, eu não tenho direito de ter o número dele. Se eu tenho o número dele, porque ele me deu, e ele me deu com o consentimento dele para eu passar para ela, não tinha nada a ver e tal". Foi fora do contexto da tradução, foi depois. Um pastor fez isso. Então, aí o que aconteceu? Ele falou para mim, meu filho falou para mim, disse assim: "Mãe, viu como é difícil a gente querer fazer o bem para as pessoas? Dá vontade, mãe, de a gente não fazer o bem para ninguém mais. Se fechar", eu disse: "Nunca, nunca, mesmo que você fosse preso, você não foi preso porque Uau. você fez algo mal, você fez algo bom. Nós damos o fruto, querido. Você não pode deixar de fazer algo por ser preso ou deixar de ser preso. Nós não podemos mudar a nossa essência Essência, É, não pode". por causa de uma circunstância. Se eu exato. tiver que ser preso para defender aquilo que Cristo gerou em mim, que eu seja E preso. era o meu filho, eu poderia, fiquei chateado com, né, o suposto pastor, fiquei triste, fiquei, mas eu pedi misericórdia, porque em tudo somos provados, em tudo somos provados. E quando nós dizemos que damos os nossos filhos para o reino, nessa situação, nós vamos realmente entender se ele está sendo semente para o reino ou não. Eu disse: "Não importa, você ia preso, ia comprovar sua inocência, ou você ia passar injustamente algo, mas é isso que cristão passa. Uhum. Essa é a nossa marca, a diferença está aí. Então nós queremos evitar o processo que o cristão passa e não tem como a gente pular processos. Queremos ser como as pessoas do mundo, aquele salmo daquele salmista que disse: eu olho para os ímpios e vejo que prosperam, que tudo vai bem, Salmo e de eu Asaf. fiquei vendo como eu sofro, mas quando eu entrei no átrio do Senhor, Eu entendi. É, nossa, eu entendi. aí eu entendi. Aquele outro salmo também me chamou muito a atenção, né? Ah, de fato, Deus é bom com Israel. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, porque eu fui olhar para a prosperidade Verdade, Isso, dos por exemplo. ímpios. É. Uau, exatamente, Quando exatamente. a gente fala em Paulo, a gente olha para a vida de Paulo, Atos 16 vai falar daquele momento que ele está preso, né, e que ele está passando por aquela prisão injusta, né, e passando por toda aquela situação. E eu acho muito interessante naquele texto que eles adoram a Deus, e até aí, ok, a gente entende que é onde a gente tá, a gente tem que adorar.
a gente percebe que as cadeias se quebram, que há um terremoto, que há um manifestar da presença maravilhosa do Senhor, mas a gente percebe outra coisa, quando o centurião puxa da espada para cometer o suicídio, porque supostamente todos tinham ido embora, Paulo grita lá de dentro, fala que: "Olha, fiquem parados que nós todos estamos aqui", né. E muitas vezes esse manifestar da presença é para revelar, como a pastora falou, quem realmente nós somos. Porque Paulo estava preso injustamente, mas ele mesmo livre naquele momento não saiu, e ninguém saiu que estava com ele. Então ali manifesta realmente que ele era um seguidor de Cristo, Uau. submetido àquela autoridade que estava ali Sim. Eu presente. vou passar o que eu tiver que passar, porque, É. Uhum. né. Sim, sim. Pastor, É e como por é que aí. foi esse abraço da Mevan? Como é que a Peniel, ela é abraçada pelo pastor Luiz Hermínio? Eu tenho grandes amigos no Ministério Mevan, já tive a oportunidade de ministrar a palavra lá, pastor Rogério Camargo, meu irmão, né, como eu amo ele. Ele tem muito galardão na minha conversão, e não só na minha conversão, no meu encontro pessoal com Deus, na minha transformação de caráter, ele foi um instrumento que Deus usou. No meu ministério pastoral, ele foi instrumento que Que Deus usou. bênção. Pastor Rogério é pastor na Mevan de Passo Fundo, junto com o pastor Célio Nespolo. Um abraço, meus pastores, pastor Célio Nespolo, pastor Rogério. Como que foi esse abraço? A senhora nos falou um pouco nos bastidores aqui, mas para quem está nos assistindo entender a força e a maneira com que Deus usa, às vezes, pessoas, ministérios, Sim. para levar o abraço aonde a tristeza está predominando. Então, no período que eu estava na Noruega, sozinha ministerialmente, eu entrei em depressão. O país é escuro, a Noruega, o período de inverno são 6 meses, Uau! Meio ano só de frio. só de frio. E tem o período também, que é o mês de novembro, que fica escuro, completamente escuro. Então, vitamina D zero, né, B12 pela Sim, alimentação. E eu entrei num processo de depressão, e nessa depressão eu passei a olhar para mim. E fiquei naquele estado de coitadinha, ninguém olha para mim ministerialmente sozinha e não tinha ajuda de ninguém. E foi aí, quando eu passei a ouvir as ministrações do apóstolo Luiz Hermínio, eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, que eu estava olhando para mim e não mais para Cristo. A situação estava me levando a entrar naquela fase de coitadismo, né, entendi. Um vitimismo. vitimismo, algo. Isso. Então eu, percebendo isso, que as administrações dele estava me fazendo bem, eu ficava ouvindo, colocava no canal do Mevan, entrava a ministração e saía outra. Nisso eu dormia, acordava e já estava em outra ministração. Dormia, acordava, já estava em outra ministração. Mas cada parte que eu ouvia me levava de volta a Cristo, né. Eu Uau, lembro de uma frase que ele fala na ministração dele, diz assim: "Se você diz que a obra é de Deus, por que você está dizendo que é pesada?", uau. né. Então eu lembro que muitas coisas que ele falava ia para minha alma, porque a minha alma que estava doente. Tem outra passagem de uma ministração dele que ele pega uma garrafa, assim, de água, aí ele diz assim: "Olha, aqui dentro dessa garrafa tem água. A garrafa está fechada, não importa o que vão fazer fora da garrafa. Se ela está fechada, a água vai continuar limpa, pura". Então ele até joga e chuta a garrafa, sabe. E eu dizer mesmo, não importa se eu estou aqui, o que as pessoas estão fazendo comigo. O importante é que eu esteja com o Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí eu fui voltando para Cristo, né. Eu costumo falar nos meus testemunhos que eu estava endemoniada. Porque eu ouvia a voz do diabo, né, que dizia assim: "Cadê teu pai? Deus não existe. Como é que Deus vai te permitir estar assim? Como é que Deus vai permitir que você fique assim?". E nisso eu ouvia aquilo, sabia que não era verdade, mas era constantemente a voz do acusador, do mentiroso, né, fatos que ele trazem verdadeiros, que ele tira do contexto para poder Com acusar a certeza. gente. E é interessante a senhora dizer isso, porque há alguns dias atrás nós tivemos um podcast aqui, um Podfé,
sobre depressão. Nós estamos hoje no mês de outubro e o mês de setembro é caracterizado pelo Setembro Amarelo, né? Um Sim, mês de combate à depressão, ao suicídio. A gente abordou esse tema da perspectiva de líderes, líderes evangélicos, pessoas, pastores que hoje constantemente têm entrado em depressão e ainda há muita desinformação a respeito disso. Então, o pastor Caleb até na altura falou: olha, tem gente que acha que do pescoço para cima é demônio, do pescoço para baixo é físico, né? E a depressão ela é uma doença como qualquer outra, e foi importante a senhora começar e dizer quando no início dessa explicação de como que a Mevan entra, de dizer: "Olha, a Noruega é um país escuro, a falta de vitamina D ela traz tristeza na gente, ela traz, gera essa traz. você viver na escuridão, nós não nascemos para ficar nas trevas, nós nascemos para Sim, ficar na luz". é, Né, então isso é muito importante a senhora falar. E e que bênção esse trabalho da missão evangelística "Vinde amados meus", nesse sentido da Mevan, sim, nesse sentido de que, olha, isso é mesmo mundial e isso é mesmo algo que é a palavra de Deus gerando cura na sua é, vida. Então, a Mevan entra na vida da é. pastora Ana Lúcia primeiro Isso, através dessa porta das de entrada, das ministrações online. ministrações. Ou E seja, o pastor Luiz Hermínio nem conhecia a pastora não, Ana Lúcia, nem não, sabia da não. existência dela. E eu fui me levantando espiritualmente falando, tirando os olhos de mim mesma, olhando para Cristo, voltando os meus olhos para Cristo. Foi quando eu disse: "Não, eu preciso ir lá nesse lugar". Tinha, na época, era o retiro de pastores, quando eu fui a primeira vez para o Almevan. Lá Deus ministrou muito minha vida, meu coração. Foi quando eu voltei para a Noruega, já com o entendimento de preparar tudo e ficar um tempo no Brasil, não no Mevan. Aí foi quando eu recebi o convite para ficar lá, para receber ministrações, ser cuidado, que o Mevan, ele tem também um trabalho de recuperação com pastores, né, são Ok, vários pastores que estão lá e eles cuidam de pastores, uau, mas não foi, assim, provocado por eles, foi acontecendo, como no meu caso, eu ficava na casa de uma irmã, ficava na casa de outra irmã, ia mudando de casa e ia sempre para os cultos, para as atividades que tinha na igreja normalmente, e aquilo dali Deus foi trabalhando na minha vida, foi me dando aquele refrigério. uau, E hoje esse ministério que eles têm lá, de receber e cuidar de pastores. uau. Se Muito criou a bom. partir dessa Isso. E necessidade. cresceu também uma gratidão muito grande por aquele casal. O apóstolo Luiz Hermínio, a apóstola Iraci é uma mãe para mim, ela é uma mãe para mim. Ela é eu digo que ele é o meu apóstolo e ela é minha profeta. Porque eu sou assim, né, eu observo tudo e eu sou atenta a tudo. Você está conversando comigo e sem querer você está me trazendo pérolas, trazendo chaves no que você Uau, fala, e eu sou atenta à palavra que as pessoas vão liberando para mim, eu vou pegando tudo aquilo dali, eu digo: "Opa, isso aí, ó, é uma chave. Essa palavra aí, ó, é algo que eu preciso guardar, que é uma pérola, né, espetáculo. e ter para mim como prioridade, né". E ela é assim, ela está conversando com você e ela fala cada coisa, sabe. Talvez as pessoas que estão do lado dela não percebam, mas para mim ela é minha profeta, Uau. a E apóstola como é que Iraci. eles entram a nível de ministério? Essa troca do Peniel na Noruega para o Mevan. O apóstolo Luiz Hermínio, ele nos deixa muito livre. Como assim? Ele diz que não existe aquilo de você de ser cobertura, é caminhar junto, e é isso que eu faço. Todo ano eu estou lá com eles, todo ano eu participo da convenção dos filhos ministeriais, do retiro de pastoras, eu caminhamos juntos, é um relacionamento livre. Quando eu não vou, porque eu não posso, não porque eu não quero, não porque existe outra prioridade, não, eu estou sempre junto. Que caminhar é uma aliança, quando você tem aliança com alguém, você leva aquilo a sério, né, então eu levo muito a sério. E e e eu já ouvi pastores, já alguns pastores de nomes, que eu não vou dizer nome aqui, internacionais, que já puseram a mão em mim, já oraram por mim, e tem a diferença de quando o apóstolo Luiz Hermínio ministra, algo acontece na minha alma,
algo acontece. Há Eu um derramar, uma unção eu específica, né? falo para ele que ele é meu denunciador. Tipo, quando eu estou num mimimizinho, assim, ou quando eu estou fazendo alguma coisa errada, as ministrações dele me denuncia o que está no meu coração, Uau, entendeu? A palavra que ele ministra, que ele libera, vai denunciando algumas coisas que estão erradas e que eu preciso alinhar com a vontade de Deus. Denuncia o que há em mim de errado, o Ana Lúcia, uau. entendeu? E também ele confirma aquilo que o Espírito Santo Deus colocou em mim, que eu acredito nisso, que ele chama ativação. Ele é o meu ativador. Deus já colocou tudo em mim. Eu aprendi isso com ele, porque quando eu ouvi a ministração dele, online, sem conhecer, eu fazia dentro de mim dizia assim: "É isso mesmo, é nisso que eu acredito. Nossa, eu sempre acreditei nisso e nunca ouvi ninguém pregar, e ele está falando sobre isso", entendeu? É Então algo que já está dentro de você. Você já nasce com essa essência, mas precisa tá dormindo ali dentro, isso, precisa haver esse é, despertamento, é. né. Que lindo Tipo isso. tipo, ser mulher sozinha e ser pastora. São 3 coisas que não combinam diante da religião, É da verdade. religiosidade, não religião. Porque Tiago fala que a religião pura, então a religião não é má, a religiosidade que é má, né. Tiago fala que é bom visitar os enfermos, Cuidar visitar das viúvas, dos isso. pobres. Isso é a verdadeira religião. Então, a religião em si não é ruim. A religiosidade é que é o mal, né, da religião. Com certeza. E o apóstolo Luiz Hermínio, ele foi alinhando, desconstruindo coisas e alinhando aquilo que eu estava lutando comigo mesmo, que não queria aceitar o meu chamado, o meu ministério. E ele prega muito sobre Deus usa os improváveis. Uau, E foi aí onde eu me encaixei. uau. A senhora falou algo que mexe muito comigo, tá dentro da proposta do Pode Fé, trazer um Pode Fé com esse tema, então fica atento você que está nos assistindo, que é o tema cobertura espiritual. Há linhas teológicas, pastores que defendem essa questão de tem que haver uma cobertura espiritual, mas há outras linhas que pensam que tem que haver, se não é uma cobertura, é um caminhar junto. Nós somos irmãos, nós estamos cooperando com a obra. Se há uma cobertura, essa cobertura ela vem do alto. O próprio nome já disse, é cobertura é porque está Sim, acima, né? Mas quando nós entendemos a palavra, o significado real da palavra e a profundidade desse significado da palavra servo, não há como haver uma cobertura, mas há como haver um caminhar lado a lado. E aí sim. entra, vamos para aquela parte que não é bom que o homem ande só, que é melhor que sejam dois do que um só, porque se um vacila, o outro Sim, está sim, ali para sim, ajudar. sim, sim. E como que a senhora vê isso? Claro, nós vamos ter um Pó de Fé para falar sobre isso, eu vou trazer pessoas que vão falar, defender isso, talvez pessoas que não vão defender, nós vamos ter um debate aqui, É, mas a sua visão, pastora, eu já deixei meio intrínseco a minha visão, né, mas a sua visão a respeito disso, como é que a senhora enxerga essa questão? olha, a minha caminhada com Deus é de aprendizado. E muitas coisas que eu esperava do homem, eu esperava aceitação, aprovação, e Deus, ele me separa. Eu sofria muito por não entender, porque Deus tem ciúme de nós. E às Uau, vezes nós sentimos rejeição, mas é proteção. uau, E o apóstolo Luiz Hermínio, ele não gosta de dependência. Ele é rápido demais. Não tem como você acompanhar ele, ele é rápido demais. Então, o que ele o bom dele é isso, que ele não espera nada de você. É você que vai decidir se vai seguir ou não, se vai acompanhá-lo ou não. Ele está indo. E como eu tive a oportunidade de estar com ele dentro de casa, conhecer a esposa, eles me hospedaram, né, me abraçaram mesmo, né, sim, viram eu sozinha lá, eh, na obra, então eles sabe a casa do pai e da mãe, onde uma filha
chega e tem aquele descanso dela andar comigo, Ele foi o pastorzão, né? Ele pegou o azeite, passou na sim, ferida, sim, ele sim, sim, cuidou, ele sim, sim. tratou. Mas o que eu gosto muito dele, que não combina muito comigo, é aquele lamber, sabe? "Ai, tadinha de você". Não, ele, sabe, ele tem aquela pegada dura, amorosa, mas dura, e é disso que eu preciso. Eu não preciso de alguém que fique: "Coitadinha". Eu já fui para o ministério pedir ajuda e dizer: "Você é uma guerreira, mas nossa", sabe, aquela coisa assim de compadecer, não é isso que eu preciso de alguém que diz: O "Vamos, confronto. você consegue, vamos, olha para Cristo, olha para Deus". E ele fala isso para mim, ele faz: "Poucas pessoas entendem o que você entendeu". Tem pessoas que tá comigo há anos e não capta o que você conseguiu captar. E é isso, é Cristo, né, é Cristo em nós, a esperança da glória, porque ele passa também por coisas tremendas, e eu vejo que ele é um homem de fé, confiança, resiliência, né, passa por situações e erros, sabe, o que eu gosto dele é que ele erra e ele vem publicamente e diz: "Eu errei e me perdoa". Isso me traz paz nos meus erros. Uau. Entendeu? Porque Ainda todo mundo mais erra. ainda mais num mundo onde pastores são venerados como deuses que não erram, que são, a personificação do santo na vida do Sim, pastor, você conseguir expor, o seu erro sim, na sua sim, humildade e olha, isso de fato é louvável. Pastor, na Noruega, a senhora viveu coisas intensas para os 2 lados, para o lado ruim, a a prisão, a a diferença da cultura, a adaptação. e ainda não te falei sobre os endemoniados, né, que só chegava endemoniado na igreja. Uau, Você não tem ideia, teve uma pessoa que eu fui fazer libertação que levitou. Você já viu alguém levitar? já vi pastor. Pois é, de demônio. É, já vi. Pois. Eu tá lá E é repreendendo o demônio assustador. e a pessoa se levitar. E quem estava comigo? Deus só. Sabe, não tinha obreiros, não tinha pessoas me ajudando, eu tinha que fazer aquilo dali, porque eu estava ali, e o que é que eu ia fazer? Não, eu tenho que esperar a segunda pessoa para poder estar comigo, para fazer libertação, eu não tinha essa oportunidade. Então era eu sozinha lá, e sai capeta e vai dando nome, E a tudo, guerra. e a guerra, e Mas é interessante porque, hã, historicamente a Noruega e grande parte ali dos países nórdicos, elas têm a sua origem, no paganismo, né, sim, sim, na nos cultura viking, vikings, né, na sim, cultura viking, e muitos deles inclusive foram evangelizados, se tornaram certo, missionários da obra do Senhor, até pelo catolicismo romano também, na sua sim. grande maioria. Mas eu imagino a opressão que não foi, e que não é ainda até hoje, acredito eu, mas claro, hoje já a senhora com um entendimento muito maior dessa guerra, dessa batalha Sim, espiritual que há lá. Mas como foi no é um início povo isso? antigo. Ele tem uma raiz muito de orgulho entre os noruegueses. Eles são simples, mas orgulhosos. É um povo muito simples. Você não vê um norueguês, como os americanos são. Eles procuram ser simples, mas são muito a soberba é muito grande. Exatamente por essa raiz de serem milenários, vikings, Que eram des orgulhosos e soberbos na sua desbravaram força. muitas coisas e conquistaram muitas coisas. Isso está ali, de alguma forma você consegue ver espiritualmente isso neles. E é natural de um guerreiro ser soberbo, né, um guerreiro, Exatamente, ele confia no isso, seu braço, na sua exatamente. força, É, e eles têm isso na sua origem. sim, tem. Chegar até os noruegueses não é como os portugueses, que se você conseguir a confiança do português, você já tem ele ali, como teu amigo, né, confiança. Eles não têm essa coisa de você ter a confiança, você pode morar, viver com ele, mas é sempre eles são eles. Uau. Gente, antes da gente dar continuidade aqui, eu preciso fazer aqui um comunicado, pastor Caleb, que estava aqui do nosso lado,
ele teve uma emergência na sua casa, na sua família, e ele precisou deixar aqui a gravação do Pode Fé para estar com seus filhos. Eu peço aí a sua compreensão e que você ore por essa família pastoral também, ore por esse projeto, mas está tudo certo, graças a Deus. E seguimos aqui no Pode Fé, eu mais a pastora Ana Lúcia, em nome de Jesus. Só para te dar uma explicação do porquê você não viu mais o Caleb aqui, tá bem? É isso. Pastora, uma outra dúvida que eu tenho, que eu não é uma dúvida, é uma curiosidade, né, que eu gostava de saber, assim, o que mais marcou a senhora positivamente lá? Algo que a senhora vai levar para o resto da vida, assim. A senhora pode esquecer todo o resto, mas aquilo ali nunca, a senhora nunca mais vai esquecer dessa vivência na Noruega, nesses anos todos. São 23 anos de país. Eu imagino que Deus fez muita coisa ali. Eu não tenho, essa idade de ministério, eu não tenho essa idade convertido, eu me converti em 2009. Então, eh, conta conta pra gente aqui, o que te marcou nesse sentido, algo que a senhora não vai esquecer mais? Não, assim, é a dependência, né, a minha dependência que Deus queria que eu tivesse com ele e eu procurava sempre em ministérios, em homens. E quando eu descobri mais uma vez, né, o cuidado de Deus, o que ele queria que eu dependesse dele. Parece, assim, uma coisa, assim, extraordinária, mas é comum. Deus, ele é o nosso pai e ele quer que sejamos seus filhos. E como eu estava lá isolada, sozinha, eu posso sentir ele dizer assim: "Não, eu não quero que você esteja aí, vem para cá". E às vezes quando você está no meio de uma igreja, muitos ministérios, muitos pastores, tem que estar todo mundo junto, todo mundo tem que estar junto, tá? Tem que congregar, isso é fato. Mas a dependência tem que ser total, única e genuína com ele, Com Deus. com Deus, e isso os ministérios têm que fazer isso, e é o que eu faço lá, com as pessoas que estão lá. Eu estou aqui em Portugal, e a igreja funciona muito bem, obrigada, e as pessoas não entendem. Tornar-se o servo inútil, né? As pessoas não entendem, e a igreja, com quem ficou? Com Cristo, continuou com ele. As pessoas que estão lá, eu vejo como todos líderes com uma grande potência. Nenhum são aquelas ovelhinhas de ficar sentado no banco. Eu sou ovelhinha do Senhor. Todo mundo é ovelhinha do Senhor, que é o filho, a filha, mas todos, para mim, todos são líderes potentes para o E reino. a palavra vai falar disso, né, que todos nós somos chamados para cooperar com o Senhor. Ninguém foi Exatamente. chamado para ficar sentado, ninguém foi chamado para ser uma vítima, ninguém foi chamado Isso, para ter a sua cabeça isso, só. isso. A gente foi chamado para cooperar. Claro que no processo o Senhor vai tratar nossas Sim, feridas, ele vai sim, cuidar, sim, ele sim. também vai passar a mão na Sim, gente, vai sim, fazer o sim. carinho, mas ele vai dizer: "Agora vai". É. E uma coisa, assim, que me marcou, que eu fiquei assim: "Meu Deus, como somos, ignorantes", mas sempre vamos ser, porque nunca iremos entender Deus, né. Eu quis ajuda para a igreja, porque todo país tem uma certa ajuda que você pode conseguir para ajudar a igreja, e como éramos uma igreja pequena, precisávamos de ajuda financeira, os membros, poucos membros e aluguel Alto. altíssimo. Então e eu sozinha lá, ministerialmente falando, tendo que administrar tudo isso, para mim foi muito difícil. E eu nunca consegui ajuda de recurso do estado. E o nosso local, não é centro, mas é central. Percebi. E quando alguns noruegueses foram lá visitar, pastores ou líderes, alguma coisa, que foram começando a ir visitar a gente, e eles chegavam e viam o local e diziam: "Uau, que lugar legal!". Tinha lugar para criança, tinha um refeitório, tinha o lugar do culto, tinha, o escritório, pastoral, a recepção, e eles diziam: "Nossa, que lugar legal, você paga quanto aqui?". Eu dizia: "Tanto". "E quantos membros você tem?". "Tanto". Aí eles: "Como?". "Você tem ajuda do A estado?". "Não". matemática não funciona, É, não aí eu bate dizia aqui. assim, aí eu disse, né: "Não, nós não temos ajuda do estado". Aí eles faziam: "Como vocês conseguem?". "Deus".
quando isso aconteceu, eu entendi porque Deus não permitiu que nós tivéssemos a ajuda de alguém. Somos uma Testemunho. igreja estrangeira, num país que nós não dependemos da nação, pelo contrário, nós cooperamos para essa nação. Uau! Isso faz toda a Faz diferença. toda a diferença. E uma experiência que a senhora teve lá, pastora, que lhe marcou? Que marcou a minha vida, um dia, são tantos, né, Milhares, mas são mas tantos. alguma, assim, que mexe ou 1 ou 2 ou 3 que mexe com o seu coração, assim? Olha, eu vou ter que falar de algumas. Não tem uma, assim, Vamos a isso, específica. vamos a Uma, isso. eu ia para a vigília e eu fui descansar um pouco, à tarde, antes de ir para a vigília, e quando eu deitei na cama, eu tive uma visão aberta. Eu tive uma visão que Jesus abria aqui como se fosse uma blusa, uma camisa de homem, assim, mas era ele. Ele abria aqui e eu me via entrando nele. E eu comecei a nadar, eu tive essa visão aberta, e eu comecei a nadar dentro de Jesus. Só que eu olhava e começava a rir. Quando eu ria, Jesus sentia como cócegas e ele ria também, eu sentia que Jesus sorria. E ele sorrindo e eu ria, na visão eu ria, só que na cama eu chorava. Chorava de soluçar. O meu riso Uau, na visão era um choro muito grande, entendeu? E quando eu nadava dentro de Jesus, não era o oceano, era o universo. Eu nadava no universo dentro de Jesus. uau. Então, eu tive essa visão de como nós somos crianças dentro do Senhor, mas Ele tem prazer de nos ter dentro dele, Uau. entendeu? E depois, nessa vigília, foi bem difícil. Uma pessoa ficou endemoniada e olhava para mim, olhava para a faca que estava em cima da mesa. Sempre foi assim, a minha vida na Noruega não foi aquela coisa de missão, de eu não tenho como dizer assim: "Ai, foi uma coisa Que assim", não lindo. é, porque ser pioneiro num lugar é você pegar na enxada, é algo árduo, você está quebrando A gente fala coisas, lá no Rio Grande do fazendo Sul, coisas. é o arranca-toco, né. O arranca-toco, você está, né, toda ali, É. ferida, machucada, Mas e mas está aí? fazendo. E E aí aí deu tudo e certo. esse No e esse olhar final, pra faca aí? no olhado para a Não faca, eu aconteceu fiquei nada. orando, ali, repreendendo, amarrando e tal, e quando a pessoa deu um escape assim, eu peguei a faca e escondi, claro. E acabou. Porque em vigília, em oração, adoração, eu não repreendo o demônio, eu não paro a minha adoração a Deus para dar atenção a demônio nenhum. Tá certo. Nenhum. No culto, quando é culto domingo, culto normal, não tem autorização, demônio nenhum, isso eu tenho convicção, demônio nenhum, ele se manifesta quando eu estou no culto, ministrando, adorando, o que for, não tem autorização, isso eu tenho convicção. Se alguém cair endemoniado, é a pessoa, é carne, Não não é é o demônio. demônio. A senhora Porque sabe isso eu que falei com o Senhor desde o início, quando eu disse, lembra que eu estava conversando com vocês aqui, que eu disse assim, eu me converti e eu entendi, disse: "Senhor, conta comigo?". Eu uhum. disse: "Porém", então, algumas coisas eu falei com o Senhor que eu trago comigo até hoje. Eu tenho essa convicção comigo também. Que bom, Eu que eu bom. já estive em cultos, já participei de cultos aonde houve manifestações, mas não era eu a presidir o culto. E um dia o Senhor disse isso para mim, que ele não permitiria isso, que eu como presidindo algum culto ou, dirigindo algum culto, que eu não viveria essa experiência em cultos. Isso. Mas já aconteceu na rua, Sim, já aconteceu sim, em outros lugares, em café, já aconteceu sim. no posto de combustível. E Sim, sim, sim. hoje a gente ri, mas na hora É, é. é Já chegou pessoas tenso. noruegueses que estava passando pelo processo de libertação e na adoração começar a se entortar todinho, e eu dizia: "Aqui não, demônio, aqui você não pega atenção, a atenção é para o Senhor. Nós não vamos parar para te dar atenção, demônio, tu estás amarrado, inoperante". E o culto começa. E a igreja já sabe, quando vê alguém que está ali se manifestando, a gente só adora a Deus, intensifica a adoração. Levanta um aleluia, e mais E nada. mais nada.
E qual que é a perspectiva de futuro, pastor? Não tenho, zero. Já fiz tantos planos e nada do que eu planejei aconteceu. A pandemia foi um dos maiores exemplos, né. A pandemia foi uma situação que muitos aprenderam, né, Como foi que lá na Noruega na pandemia? como todo mundo, foi todo Difícil mundo, demais. foi difícil, porém eu sabia que aquilo dali era um ataque que o mundo todo estava enfrentando e que a gente tinha que se posicionar, né, tínhamos que nos posicionar. Agora sim, eu fui muito ousada na Noruega, que quando dizia assim: "Olha, vai fechar, não pode congregar no templo", eu disse: "Eu não vou para o templo, mas a gente vai para a rua". Nunca paramos de congregar. Íamos para os parques, íamos para as ruas, Era permitido, neve, céu aberto era permitido. era permitido não, não era permitido, era permitido você caminhar no parque. Você poderia sair e não ficar junto, assim, então a gente Entendi. ficava afastado um do outro e fazíamos nosso culto a Deus. Nunca paramos de ter nosso culto de oração nas quartas-feiras e o culto até online. Online foi normal, né, para Sim. muitos, mas A gente foi para o lado do digital, que a gente não tinha esse lado digital sim, tão forte. Fazia, mas não era uma prioridade, né. aham, E de repente a gente se viu nessa obrigação de então, de investir no digital, de investir em estrutura, de investir em tudo e começar a trazer o culto para o digital. sim, Até porque não se tinha uma perspectiva, tá, até quando vai isso? Temos esse tempo, não podia ser 20 anos, podia ser o resto da vida, ninguém sabia, é, não é? Então, vamos investir aqui, mas a obra não pode parar. Aí a amém. gente juntava um staff que permitia-se aqui em Portugal, no período pandêmico, olha, você pode, a igreja foi considerada como um trabalho essencial, não, Uhum, que tinha autorização para continuar a obra, ou seja, nós pastores tínhamos autorizações do governo, inclusive para andar na rua nos horários que era proibido estar na rua, nós tínhamos horário, tínhamos autorização para sim, visitas, para enfim, mas a igreja não poderia abrir. hum, Então a gente juntava um staff dentro da igreja, fazíamos as transmissões, sempre ia um ou outro irmão para lá assistir, sim. o que é normal, mas foi um período mesmo muito complicado. Eu falava assim: "Se alguém estiver passando por depressão, alguma situação que precisa de ajuda, vem", eu abria a sessão para essa pessoa, porque muitos também passaram pelo período de depressão na pandemia, Pois. né. O isolamento, né, Sim, não, eu não consigo ver outro fim para quem está isolado senão uma depressão, crise de ansiedade, é. pânico, e é natural da pessoa. Pastora Ana Lúcia, e para quem foi, assim, vamos dizer assim, picado por aquele bichinho da missão, ouvindo tudo que a senhora contou aqui, o que que a senhora pode dizer para essa pessoa? "Nossa, olha, eu fui despertado, eu quero isso para minha vida, eu quero viver essas experiências, eu quero cooperar". O que que a senhora pode trazer para essa pessoa que está nos assistindo aqui? Ame a Cristo acima de qualquer coisa, porque independente do lugar geográfico, nós temos que estar nele sempre, Uau! sempre. O lugar geográfico não nos define, nunca. É no monte que se adora ou é no templo? Entendeu? É isso aí. Não é? É, tem que ser Cristo, sempre. Quando as pessoas me perguntam sobre a Noruega, para mim, Noruega, Portugal, Brasil, o importante é eu Qualquer estar fazendo a missão do meu pai. Eu sou uma filha e eu me dispus para a missão dele. E onde é? não importa, Não aonde ele importa. mandar, lá Aonde nós ele mandar. estaremos. Eu não faço parte mais desse mundo. Aonde ele me enviar, lá estarei. Uau! Para a gente encerrar, pastora, uma palavra de encorajamento, eu tenho certeza que a senhora tem um versículo, tem por favor, nos enriqueça, nos abençoe. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso Glória a estar Deus, triste, né, posso estar desanimado, posso estar feliz, posso estar com fartura, posso estar na na escassez, escassez. posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uau, Posso todas as coisas. E isso é Bíblia, é o evangelho, é o que Paulo viveu, Pedro, João,
eles puderam passar por todas as coisas. Eu sempre, né, me faço essa pergunta: "O que pode me separar do amor de Deus?". Segundo a Bíblia, nada, né? Mas essa pergunta, a gente faz sempre: "Quem é mais do que Deus? O que é que pode nos separar do amor?". É tão romântico, né, aquilo dali, mas você tem que ser sincero consigo mesmo. O que pode te separar do amor de Deus? O quê? Mas seja sincero, o que é? Eu realmente não consigo ver nada que possa Por hoje me por separar do quê? amor de Por quê? Deus. Olha, é uma coisa muito importante. Eu gostaria de falar algo aqui. Por favor. O pecado, Deus perdoa. A gente sabe. Jesus venceu na cruz. Era o que eu ia dizer. Se eu pensar no pecado, Jesus venceu na Não, cruz. não, vamos lá. Nós sabemos que se eu pecar, né, se eu pecar, eu sei que se eu pecar, Deus vai me perdoar, mas eu vou entristecê-lo, eu vou entristecer a Deus. Então eu vou ficar minha vida sabendo que Deus está triste comigo, apesar dele me perdoar. Então missão é Ele, é você entender Deus e viver uma vida de agradá-lo. Já não vivo mais eu, mas Ele Cristo que vive vive em em mim. mim. É Bíblia, é você não é você conhecer a Bíblia, é você viver a Bíblia, procurar viver, né. Perfeição não existe. Satanás vem acusar: "Você falhou aqui e ali", eu digo: "Ah, ainda faltou aquele outro ali, ó, Você que você". esqueceu. Falho, falho, É. mas glória a Deus que ele me Eu perdoa. digo sempre para o meu filho assim, que a gente vai falhar, que nós vamos errar, mas que a nossa maior preocupação deve ser que quando Jesus chegar aqui para vir buscar a gente, que ele nos encontre lutando contra as nossas falhas, lutando contra Isso, os nossos erros, que a gente não isso. esteja acomodado nos erros, acomodado nas falhas, mas brigando dia a dia contra isso, né? E, pastora, eu fui extremamente ativado, inspirado pelo teu testemunho, Que bom. e eu quero louvar a Deus aqui pela sua vida. Eu quero, não sei se a senhora quer, a gente está indo para o final, eu vou daqui a pouquinho falar, citar de novo aqui os irmãos que nos abençoam aqui no programa, mas eu queria deixar a palavra nesse momento com a senhora. Talvez a senhora tenha algo do Senhor que Deus colocou no seu coração para Então, nos dizer, para abençoar hum, aqui o Pó de Fé e quem assiste o Pó de Fé. eu gostaria de ler aqui o Salmo 18, que é o meu salmo. Uau! Que é o salmo que eu levo para mim, para minha vida, né. O amor de Deus é simples decisão, né, o amor que nós temos para com Deus. É Ele que vai reger todas as coisas, que amar é decidir segui-lo, porque vai haver momento que não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter momento que vai doer. Mas o amor tudo pode, suporta, tudo crê, tudo Tudo. espera. Então é você, sabe, trazer à memória aquilo que dá esperança. E o Salmo 18 fala assim, ó: "Eu te amo, Senhor, tu és a minha força". Não sou eu não tenho força, é Ele que é a minha força. Uau! É o amor que eu tenho por Ele que me faz seguir. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. O Senhor vive, louvada seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Uau! É isso aí. Glória a Deus. Esse salmo, Davi escreve depois de ter sido livrado das mãos de Saul, né? Dos inimigos todos. Eu acho que esse deve ser a mensagem que deve reger a vida de um cristão, né? Não tem como você fugir disso. Entender quem Deus é na nossa vida, o que Ele faz na nossa vida e o que nós devemos fazer, essa adoração genuína, esse amor. Pastora, muito obrigado. Obrigado pela sua vida, pela sua coragem, pela sua disposição, pela sua força de dizer: olha, eu não vou desistir mesmo, eu vou avançar. E avança. Amém. Continue avançando. Amém. Continue firme, inspirando pessoas, inspirando homens e mulheres
independente do que disserem para a senhora. Amém. Lembra sempre disso que tem sido o seu lema, do que tem sido o seu refúgio. É Deus quem te enviou, a obra é dele. Amém. E a senhora é um grande instrumento poderoso na mão do Senhor. Amo Amém. muito a sua vida. Obrigado, pastor Rondinelli, por ter proporcionado isso, por me ter dado o privilégio de conhecer a pastora Ana Lúcia, e não é rasgação de seda, como a gente fala, não. É mesmo admiração, porque eu sou pastor só há 10 anos, então, para mim, é uma inspiração ver homens e mulheres fazendo isso por Deus e sendo preso, que eu nunca fui, e sofrendo coisas que eu nunca sofri. Eu tenho as minhas lutas, sofri as minhas coisas. Eu acho que não há um missionário que não tenha sofrido com alguma coisa. Mas o versículo que a senhora citou anteriormente é algo que move a minha vida, que é: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ficar doente, eu posso ter escassez, eu posso estar com dificuldade, eu posso ter depressão, eu posso ter ansiedade, mas eu também posso estar alegre, eu posso estar Sim, forte, eu posso sim, estar feliz, eu sim, posso sim, tudo. sim, Nele eu posso todas as coisas e está tudo certo. Se eu tiver em cadeias, hum, é com ele. sim. Se eu tiver livre, é para ele. Amém. Então, essa é a minha vida, o meu entendimento. Eu queria agradecer mesmo a senhora Eu que agradeço a pela sua oportunidade. presença. Quero já deixar aqui alinhado para a gente estar outras vezes juntos. Se a senhora gostou, me dá esse privilégio da gente Vamos conversar voltar. outras vezes. Quero Afinal de agradecer. contas, eu nem falei de Portugal. É Ainda verdade, ainda o temos café, Portugal, o o café. café. Vamos deixar para o próximo, para a gente falar com o tempo. Quero agradecer também o Caleb e dizer: meu irmão, nós vamos estar orando aqui por ti. E meus queridos amigos, irmãos em Cristo, compartilhe essa mensagem, comente, e não é papo de influencer ou de quem cria conteúdo. Você precisa entender que o seu clicar ali é algo que gera força para que esse conteúdo seja espalhado. Se você estudar um pouquinho sobre algoritmo, você vai ver que o YouTube ele trabalha para a gente, o Instagram trabalha para a gente. Se você está engajado, se você mostra, olha, isso aqui foi relevante para mim, ele vai entender que pode ser relevante para outras pessoas, e o próprio YouTube vai avançar com isso para outras pessoas. Só pelo seu comentário, só pela sua curtida, pelo seu compartilhamento. Então você também está fazendo missões quando você clica em compartilhar. Nós não somos um canal monetizado, nós não temos aqui interesse financeiro, mas nós temos interesse que o testemunho da pastora Ana Lúcia, que tantos outros testemunhos de tantos outros irmãos que passaram aqui, alcance cada vez mais pessoas. E é o seu dedinho, o seu clique, que vai fazer com que esse conteúdo alcance, com que a palavra do Senhor chegue à Noruega, à Suécia e a tantos outros lugares que precisam ouvir isso. Eu te agradeço pela tua audiência. Eu desejo que o Senhor Jesus te encontre, te abrace, mude a tua vida e a tua história, e que a gente possa juntos semear a palavra, cada um do seu jeito, cada um do seu chamado, cada um no seu propósito, mas que juntos a gente coopere para o reino de Deus. Te amo muito, obrigado por estar aqui e até o próximo Pó de Fé. Lembrando que nós temos aqui a The Fábrica, que nos ajuda, temos aqui a União Estofagem, a HR Card Detail, Talho Brazuquim, I Love Coxinha, Chocolate Cia e Rico Alves, que nos ajudam aqui nesse programa. Deus abençoe a vida dos nossos patrocinadores. Deus abençoe a sua vida, pastora Ana Lúcia. Deus abençoe a sua vida, pastor Rondinelli, pastor Rogério, apóstolo Luiz Hermínio. Deus os abençoe. Contem com as nossas orações e que o Senhor nos conduza até o próximo Pó de Fé. Um beijo, amo vocês. Fiquem com Deus.